Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Ana Dumont, sou estudante da Pontifícia Universidade Católica de Direito, campus Poços de Caldas. Bom, hoje a gente vai falar de uma temática bem importante para vocês, que é a respeito do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E agora eu passo a palavra para minha colega Ana Beatriz. Oi, pessoal, eu sou Ana Beatriz Amaral, estudante de Direito da PUC, e hoje a gente vai falar sobre o SUS, né? Ele ocorre aqui no Brasil, né? Mas antes de falar dele, a gente precisa entender todo um processo histórico que aconteceu para surgir o SUS. Então, vamos lá. As primeiras formas de saúde que aconteciam no Brasil, elas existiram muito tempo antes dos portugueses virem até aqui. Então, por exemplo, existiam os pajens que já cuidavam das pessoas de sua tribo. Então, eles já era uma forma de saúde, né? Aí vieram os portugueses com os jesuítas, que também com suas crenças e suas culturas cuidavam das pessoas. Mas a medicina é de fato implementada no Brasil em 1808, com a chegada da família real, pois nesse ano a primeira escola de medicina foi inaugurada aqui no Brasil. Como essa escola funcionava? Existia um caráter em que o médico era hegemônico. Então, ou seja, o médico tinha função curativista e hospitacêntrica. E por demanda espontânea. Então, quando a pessoa ficava doente, ela mesma procurava o médico e ele mesmo tratava. Então, sendo assim, ele era a figura central. Não existia, então, um ponto onde as pessoas iriam se curar, né? Esse sistema ele durou por muito tempo, até que chegou o período da República Velha aqui no Brasil. A República Velha, ela foi em uma época em que o Brasil estava tomada por doenças transmissíveis. Então, por exemplo, a varíola, a febre amarela, a sífilis. Então, o governo ele precisou tomar uma medida a respeito disso, né? E ele começou a pensar como que ele poderia curar as pessoas. Aí veio a existir em 1904 a reforma sanitária. Ela foi implementada por Oswaldo Cruz e ela tinha 4 pontos principais, que era combater essas doenças. Então, por exemplo, ele queria fazer uma desinfecção da cidade, depois queria fazer uma demolição dos lugares que fossem prejudicados à saúde, queria fazer uma notificação permanente das epidemias e, por fim, colocou a vacinação como obrigação. Esse ponto ele foi muito problemático, pois o governo ele destruía a casa da pessoa e ainda te obrigava a tomar vacina. E a vacina ela não era muito conhecida na época. Então as pessoas elas problematizaram muito, foi um grande caos naquela época. E a gente pode pensar assim, se hoje em dia que a gente tem muita informação, as pessoas não gostam de se vacinar, elas têm muitos receios, mesmo sabendo de todos os benefícios que ela traz, imagina naquela época que era algo inovador, que você nem sabia para que servia direito. Então era óbvio que as pessoas não gostaram, começaram assim a chamada revolta da vacina. Dessa maneira, o povo começou a lutar contra o governo. E nessa revolta, várias pessoas morreram e outras diversas ficaram feridas, fazendo assim com que o governo pensasse em outra forma de fazer a prevenção dessas doenças. E é importante ressaltar, né, que essa era a única função do governo em relação à saúde, era tentar prevenir a reforma sanitária. Mas, Ana, e quando alguém ficava doente, o que acontecia? Então, existiam as 2 opções naquela época. A primeira seria você pagar pelo médico. E a segunda seria você procurar assistências dadas por caridade, por exemplo, em santas casas, as quais serviam para oferecer a saúde a quem não tinha condições. Era basicamente a Igreja Católica oferecendo a saúde à população. Então, assim, não era um governo que proporcionava a saúde. E aí, em 1923, vem a Lei Eloá Chaves. Ela formava o CAPS, Caixas de Aposentadoria e Pensões. O trabalhador, ele depositava, então, 3% do seu salário nesses caixas e o governo e o empregador também depositavam uma certa quantia que ficava guardada. E aí, quando o trabalhador ele ficava doente, ele poderia retirar esse dinheiro que poderia usar para pagar pela sua saúde, e se ele não usasse esse dinheiro, ele poderia pegar esse valor para sua aposentadoria.
Mas aí, quando o Getúlio Vargas ele entrou para o poder, ele acabou mudando o nome para IAPES, Instituto de Aposentadoria e Pensões. Ele implementou esse modelo novo, onde o dinheiro estava entrando, pois estava muita gente trabalhando e pouca gente se aposentando. Então, era benéfico. Então, Getúlio ele acabou achando que estava com dinheiro sobrando e decidiu fazer vários hospitais. Esses hospitais só atendiam quem tinha trabalho formal. Então, como, por exemplo, servidores do Estado, bancários. O resto da população que tinha trabalho formal, que não tinha trabalho formal, não tinha esse direito, né? E quando ocorreu a ditadura militar, eles fizeram um INSP. A ideia era basicamente a mesma. O empregador pagava 8% daí e o empregado 8% do seu salário. Com isso, forma 16%, o qual ficaria guardado caso o empregador precisasse. Só que nesse sistema entrou novas categorias, como, por exemplo, trabalhadores rurais, empregadas domésticas, autônomos. E esses, como não tinham empregado formal, né, eles acabavam pagando o total de 16%. Quando o INSP começa a ficar com pouco dinheiro, o governo militar ele decide por alterar o nome para INANSP, o qual teria a função de criar um teto para pagar consultas e procedimentos. Mas isso acabou não dando muito certo, porque os hospitais no 10º dia do mês já tinham cumprido tudo que ele podia dar de consulta, ou ele recebia muito pouco, então não era benéfico para eles. Outro grande problema desse tema foi o grande privilégio que a ditadura militar dava ao seu setor privado, até que chega um momento que a previdência social explode, pois você tinha uma má gestão do dinheiro e pela ditadura militar começou a ter mais procedimentos caros realizados à saúde. Então a saúde ficou muito cara. Foi aí que em 1978 ocorreu a Alma Ata. A Alma Ata é uma conferência mundial sobre os cuidados primários em saúde. Nela se discutiu o fato de não dar mais para ficar focado apenas na cura das doenças, mas também deveria se focar na prevenção dessas doenças, para que elas não ocorressem mais. Então, a reabilitação de pacientes que não se recuperaram 100%, começou a se pensar na saúde de forma mais ampliada. Além disso, ela trouxe outras ideias, como, por exemplo, em deixar o sistema de saúde mais igualitário e acessível. Foi que em 1986, focado nessas ideias que vieram da Alma Ata, ocorreu a 8ª Conferência Nacional da Saúde. Nela, começou a se discutir sobre o acesso ampliado à saúde, um conceito mais amplo, né? E essa conferência ela foi a base para a criação do SUS. Foi aí que finalmente se criou uma lei para instituir o SUS, a Lei 8080. Ela foi criada em 19 de setembro de 1990. E essa lei, ela fala da promoção, a proteção e a recuperação da saúde, bem como ela fala da organização e funcionamento desses serviços, que como tudo vai acontecer nesse território nacional, que é o Brasil. Uma das coisas que ela fala e define é como os poderes do governo vão atuar sobre o SUS. Como, por exemplo, o governo federal fica responsável por definir, o estadual vai coordenar e o municipal vai executar. Então, o município ele seria o responsável por dar a saúde, o estado ia coordenar esse sistema, averiguar se o município está fazendo de forma correta, e o nacional ele iria ficar mais na parte de definir como as coisas iriam acontecer. Mas existe algum momento em que o nacional pode agir de forma executora? Sim, existe, pois é ele que faz a vigilância dos portos, aeroportos e das fronteiras, que engloba tudo, né? Então, por exemplo, na fronteira da Amazônia, quem protege o exercício pela Força Nacional. E também quando existir catástrofes, situações especiais, como, por exemplo, ocorreu em Mariana, o governo federal passou a assim ser um órgão executor. Tal lei, ela também fala quando a saúde privada vai atuar. Então, a saúde privada, ela fica definida como uma saúde livre e que deve atuar de forma complementar ao SUS. Mas o que isso quer dizer? Por exemplo, se o SUS não tem algum tipo de serviço, ele pode contratar o privado para que ele faça esse serviço. Isso ocorre no Rio de Janeiro. Existem poucos lugares que fazem diálise de forma pública, porque é um serviço muito caro. Então, o município ele
contrata uma empresa particular que faz esse serviço e paga, ser uma espécie de terceirização pelo serviço. Só que duas coisas que ficam faltando na Lei 8080, que são elas: como seria a participação dos populares na gestão do SUS, já que é para eles que o serviço ocorre, e como seria feita a transferência do dinheiro entre os governos, porque assim, o município que vai executar a saúde, mas ele não tem esse dinheiro todo, então como que vai funcionar? Como que ele vai bancar tudo isso? Então, esses fatores, eles foram implementados na Lei 8142. Vamos começar pela primeira parte, a participação da comunidade na participação do SUS. Ela foi feita de duas maneiras, existindo os conselhos e as conferências. Os conselhos, eles acontecem em reuniões mensais e eles são formados por 50% da população, que são as pessoas que utilizam o SUS, 25% são os profissionais da saúde, 12,5% são os prestadores de serviços e 12,5% são os representantes do governo. E formados esses conselhos, eles têm a função de controlar os gastos e fazer a execução da saúde, ou seja, vai ver se a Lei 8080 e a Lei 8142 estão sendo bem aplicadas. Já as conferências, elas têm função de fazer as diretrizes da saúde. Elas vão criar as normas da saúde e por isso que elas ocorrem em mais ou menos 4 anos. E quem diz que quando precisa ou não de uma conferência, né, caso aconteça algo extraordinário, é o Poder Executivo ou o próprio Conselho. E agora vamos falar, por fim, das formas de pagamento, como que ocorre esse pagamento. Os pagamentos, eles são feitos através de transferências regulares e automáticas. Então, ele vai do Fundo Bancário Federal para o Fundo Bancário do município, bem como pode ir do Fundo Bancário Estadual para o Fundo Bancário do município. Espero que tenham aprendido um pouquinho. Agora eu passo a palavra para a Ana. Bom, pessoal, dando continuidade aí ao que a Ana Beatriz falou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o SUS, né, e o amparo legal que ele oferece. Então, agora a gente tem um termo novo que chama judicialização da saúde. A gente vai falar um pouquinho também sobre as medicações de alto custo e também os efeitos negativos de tantas pessoas indo até a justiça procurar, né, os seus direitos. E também aquele questionamento que permeia essas discussões da área da saúde, que seria quanto vale uma vida, né? Então, falando um pouquinho sobre a judicialização da saúde, esse termo, né, é o nome que se dá para as pessoas que recorrem até a justiça buscando tratamentos, medicamentos, através do Estado, né, mas que o Estado não fornece ou que ele não presta esse serviço de forma espontânea, né? Então, através do ingresso na justiça, o judiciário ele consegue intervir, né, para poder mitigar essas falhas e, de fato, fazer valer o artigo 5º da Constituição Federal, e onde está expressamente descrito lá que nós temos direito à saúde. Bom, muito se fala, né, sobre a gratuidade do SUS, né? Então, ele é um sistema único de saúde, ele é totalmente gratuito, mas a gente fica naquela dúvida, né, se de fato ele consegue ser amplo e abranger tantas coisas que nós precisamos, né? Então, na prática, o SUS fornece uma lista de medicamentos, né? Mas que, na verdade, ele não consegue abarcar os principais remédios que são indicados hoje em dia nos consultórios, né? Então, as pessoas acabam acessando as farmácias, né? As drogarias privadas. Então, hoje a gente tem já, enfim, adventos de drogarias populares com preços mais acessíveis, justamente porque as pessoas acabam buscando uma forma de obter seus medicamentos no setor privado, né? Então, o SUS, né, de uma forma geral, as pessoas deixam para recorrer a ele em uma última oportunidade, como, por exemplo, em caso de doenças crônicas, doenças raras ou comorbidade que tem alto custo de medicamento, até as famílias mais abastadas, né, de classe média alta, elas resolvem recorrer à medicação oferecida pelo SUS.
Agora, falando um pouquinho sobre a medicação de alto custo, né? Então, a gente sabe, né, que hoje é possível você ingressar com uma ação judicial e o judiciário intervir, né, e quem sabe aí proferir uma decisão positiva, né, e fazer valer, né, a Constituição e também fazer com que o Estado pague e forneça esse medicamento de alguma forma. E aí eu acho que também tem o questionamento, esse medicamento ele tem que estar no rol dos medicamentos registrados pela Anvisa, como que funciona isso? Então, o Estado ele não pode ser obrigado a fornecer, por exemplo, um medicamento experimental. E aí também isso pode se questionar, né? Então, medicamentos que não têm ainda autorização da Anvisa, o Estado, ele tem que fornecer? Então, ele não tem que fornecer, mas pode ser que em uma hipótese, um caso de exceção, ele fique obrigado a custear esses medicamentos não autorizados pela Anvisa. Mas aí ele teria que cumprir requisitos rigorosos, são 3 requisitos, eu não vou entrar aqui a fundo, mas nesse caso de uma pessoa reivindicar um medicamento que, por exemplo, ele é autorizado no FDA, que é o órgão americano, e não aqui pela Anvisa, é possível obter esse medicamento sim, se ele estiver dentro de alguns requisitos. E acho que também vale lembrar aqui que nesse caso que eu acabei de explicar, só a União que pode fornecer esse medicamento. Bom, então a gente pensa, nossa, ir à justiça pode ser uma coisa boa para se conseguir aquele medicamento que precisa, né? Mas assim, se a gente olhar de uma forma, por exemplo, econômica, né? Então, se a pessoa ingressa com a justiça, ingressa uma ação, né, na justiça reivindicando um medicamento. O que acontece, né? E essa ação é proferida de maneira positiva pelo juiz, né? Então, se a gente parar para pensar, há uma distribuição inadequada dos recursos, porque aquele medicamento que custa 500 mil, 1 milhão, 2 milhões a dose ou a caixa, enfim, ele vai estar atendendo aquele caso em específico, né? E deixando de atender outros casos, né? De maneira mais ampla, né? Toda a coletividade. Então, também pensando assim, em municípios pequenos, acaba que causa aí um déficit de caixa, né? Quando ele passa a atender esse caso em específico. E também tem uma outra questão, né, de efeito negativo de tantas pessoas buscando a justiça, é porque por hora o juiz ele pode deferir um pedido com base na urgência, né, daquele pedido. Então ele não tem muito conhecimento técnico, por exemplo, a respeito da eficácia do medicamento. Então às vezes ele pode proferir uma decisão, né? E aí compra esse medicamento, faz o uso e descobre que o medicamento é ineficaz. E aí, com isso, entra o que eu falei anteriormente, distribuição inadequada de recursos, né? Então, é uma coisa aí a se pensar. E aí, em contrapartida, a gente tem também, né, esse questionamento aí que permeia as discussões da área da saúde, que seria quanto vale uma vida, né? Então, o que tanto se discute por exemplo, no caso dessa imagem que a gente vê aqui, é um pai com seu filho, ele tem atrofia muscular espinhal, né, a AME, e cada dose de um medicamento que, que ele precisa, né, o Espinraza no caso, custa 500 mil reais. E assim como ele, há várias outras milhares de crianças aqui no nosso país que são portadoras dessa doença, que precisam desse medicamento para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, pensando aí em um município pequeno que tenha 2, 3 crianças com essa doença, realmente é, fica complicado para o caixa, né, desse município. Mas aí eu acho que entra também essa questão, né? E uma vida, quanto vale? E se fosse, né, um filho nosso, como um parente nosso, um irmão, enfim, como que a gente gostaria que a justiça, né, fosse feita, entre aspas, né? Essa parte que o Estado de fato é garantidor da saúde, né? Então, eu acho que é isso. Eu vou deixar para vocês aí essa reflexão, esse questionamento para vocês pensarem a respeito, né? E balancear aí essas duas coisas.
Acho que da nossa parte é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, falando um pouquinho dessa temática tão importante para a gente, né? Então é isso, pessoal. Espero que gostem, que reflitam um pouquinho sobre o que a gente acabou falando, porque é um tema realmente muito importante e bem atual, né? Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.